Fala galera, beleza? Professor Thiago na área. Galera, tô aqui para continuar aquela revisão dada aí para a prova da ESA. Se você não participou, clica aqui no card que você vai ter acesso à playlist desta videoaula. Também não esquece de dar aquele like, convidar mais 5 amigos para estar se inscrevendo no canal e participando do canal. E ó, perde o foco não e vem comigo! A angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um catéter em uma veia ou artéria com enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse catéter. Considerando que, no procedimento de angioplastia, o raio inicial do balão seja desprezível e aumente em uma taxa constante de 0,5 milímetros por segundo, ou seja, o raio inicial é desprezível. E aumente essa taxa, constante de 0,5 milímetros por segundo, até que o volume seja igual a 500 milímetros cúbicos. Então, o tempo em segundos que o balão leva para atingir esse volume é... Então, veja bem, a gente está relacionando raio e volume. Só que ele quer saber o volume através do raio. Por quê? Porque ele cresce a uma taxa constante de 0,5 milímetros. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a fórmula do volume da esfera. E qual é o volume? Volume é igual a 4/3 πr². Como a gente tem 500 nesta história para o volume, então você tem 500 igual a 4/3 πr². Dá para dividir 500 por 4, a gente vai encontrar 125. Logo, a gente tem πr³ igual. No caso, o 3 está aqui no denominador e o 125, que é igual. Assim, a gente tem πr³ igual. Coloca 1, multiplica cruzado guerreiro e guerreira do meu Brasil. Logo, você tem 125 vezes 3. πr³ é igual 125 fatorado, vamos fatorar o 125. 125 dividido por 5, 25. 25 por 5, que vai dar 5, que por 5 a gente encontra 1. Logo, a gente tem 5 elevado ao cubo. Se você não sabe fatoração, você pode clicar aqui nesse card e aprender fatoração, que é uma matéria lá do 6º ano. Logo, a gente tem 5 ao cubo vezes 3. Logo, πr², aqui é um R, parece um Y, vai ser, neste caso, que nessa parte aqui a gente já pode fazer isso aqui, ó, tirar o π daqui e colocar já o π no denominador dessa situação. Logo, R é igual a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 3 sobre π. Por quê? Estar ao cubo passa como raiz cúbica. Então, quem tem expoente no valor 3 ou algum número que seja divisor por 3 pode sair dessa raiz. Então, você tem 5, no caso, o R ali, você vai ter, neste caso, R igual a 5 raiz cúbica de 3 sobre π. Só que esse é o raio. Ele fala que em relação ao raio, ele cresce a uma taxa constante de 0,5 milímetros por segundo. O que a gente tem que fazer? Vem cá, preste atenção. Você vai fazer o seguinte: 5 raiz cúbica de 3 sobre π dividido por 0,5. 0,5 você vai ter, neste caso, meio. Então, 1 meio, que no caso 0,5 é metade de 1. Então, a gente representa em forma de fração metade, 1 sobre 2. Assim, você tem 5 raiz cúbica de 3 sobre π.
repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Logo, 5 multiplicado por 2, 10, raiz cúbica de 3 sobre π, que neste caso é a alternativa E dessa questão. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não e vem comigo, vamos embora. Segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre, ao longo do ano de 2016, a quantidade de resíduos coletados e destinados a tratamento teve um valor mensal de 50 mil toneladas. Suponhamos que todo esse resíduo fosse levado para um aterro sanitário com a capacidade para receber 30 milhões de toneladas. Nesse caso, se o aterro recebesse somente o resíduo gerado em Porto Alegre e o valor médio mensal de resíduos se mantivesse constante ao longo do tempo, por quantos anos este aterro teria capacidade para receber os resíduos da capital do Rio Grande do Sul? Então, se ele quer saber por quantos anos, e sendo um ano 12 meses, o que a gente tem que fazer? 50 mil multiplicado por 12. 12 vezes 5, 60. Eu posso fazer assim. Se você tem 3 zeros, ou melhor, 4 zeros aqui, acrescenta. 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter 30 milhões sobre 600 mil. Dá para cortar 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, 2 zeros aqui e 2 aqui. Logo, você tem 30 dividido por 6, ou melhor, 300 dividido por 6. Logo, você vai ter 50 anos. Ou seja, se são 50 mil toneladas por mês, em um ano eu faço multiplicação, né? Eu faço 50 mil multiplicado por 12 e vou saber o valor de um ano, que é 600 mil. Depois feito isso, como ele tem a capacidade de guardar 30 milhões, pego esse 30 milhões, igual o cálculo que eu fiz, e divido por 600 mil. E isso vai dar para mim quantos anos ele consegue suportar esse número durante meses, né? Então, nesse caso, são 50 anos. Compreendeu? Entendeu, guerreiro e guerreiro do meu Brasil? Não perde o foco não. Pelo amor de Deus, vem comigo, vamos embora. Uma herança foi dividida em exatamente duas partes, x, que é inversamente proporcional a 2. Então, x inversamente a 2. E y, que é inversamente proporcional a 3. A parte x é igual a uma fração da herança que equivale a... Então, olha só, se inversamente, a gente tem x sobre y igual a 3 sobre 2. Vou isolar o y. Posso inverter aqui e posso inverter aqui. Logo, multiplica cruzado. O y pode se manter na mesma posição, ficando y igual 2/3 de x. Logo, como ele falou que são duas partes inversamente proporcionais, se você tem uma fração 2/3, né? Então você tem um valor 1 inteiro. Significa que x mais y vai ser 1 inteiro. Então a gente tem x mais y igual 1 inteiro. Logo, x mais 2/3 de x igual a 1. Por quê? Quando eu quero saber uma incógnita, eu isolo a outra.
Se eu quero saber x, eu isolo y. Se eu quero saber y, eu isolo x. Então, a gente tem o seguinte. No MMC rápido, a gente faz 2 multiplicado por 1, 2x, 3 vezes 1, 3. E que está em cima do 3 aqui não muda. Então, fica mais assim, é 3. 3x. Eu falei 3 vezes 1 e olhei para o 2 e escrevi o 2. Então, você tem 3x mais 2x, que é 5x, que é igual a 3. Logo, x é igual. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 3/5, que neste caso é a alternativa A dessa questão. E não perde o foco não e vem comigo, meu irmão. Tamo junto. Vamos embora. No baile dos feras, os organizadores notaram que a razão entre o número de homens e o número de mulheres presentes era 7 décimos. Então, de 7x para 10x. X sendo um valor, né, de constante ali. Durante o show, nenhum homem ou mulher saiu ou entrou. Ao final do show, os organizadores observaram no local o aumento de 255 homens e a redução de 150 mulheres, de modo que a razão entre o número de homens e o número de mulheres presentes depois disso passou a ser 9 décimos. Então, temos uma nova constante nessa situação. Qual é o número total de pessoas que estiveram presente em algum momento do show? Então, veja bem. No final, a gente tinha, em relação a 9y, ao número de mulheres nessa situação, né? Ou melhor, ao número de homens nessa situação e ao número de erros que você está cometendo. No baile dos feras, os organizadores notaram que a razão entre o número de homens e o número de mulheres presentes no início do evento era de 7 décimos, ou seja, 7x para um, 10x para o outro, sendo x uma constante. Durante o show, nenhum homem ou mulher saiu ou entrou. Ao final do show, os organizadores observaram no local o aumento de 255 homens e a redução de 150 mulheres, de modo que a razão entre o número de homens e o número de mulheres presente depois disso passou a ser 9 décimos, ou seja, 9y, que é a nova constante do cálculo, e você tem o número de mulheres, que é 10y. Qual é o número total de pessoas que estiveram presentes em algum momento do show? Olha só, em relação ao final, a gente tem, em relação aos homens, vai ser 7x mais, né? Porque, no caso, aumentou 255. Em relação a homens, deixa eu botar M de mulher. Em relação a homens, a gente tem 10y igual a 10x menos 150. Professor, mas como é que o senhor sabe que é x e que é y? Veja bem, se você tem um número de pessoas em uma determinada situação e você tem um valor determinado de homens e mulheres sendo diferente, então você precisa encontrar uma constante proporcional. Essa constante proporcional que você tem ali, na realidade, vai ser x porque é um primeiro momento. Já na segunda situação vai ser y porque é um segundo momento. E depois o que você tem que fazer? Você tem que relacionar essa situação. E aí como é que fica isso? A gente divide aqui por 10, porque todo mundo é divisor de 10, e a gente vai ter disso aqui y igual a x menos 15. Assim, o que a gente faz? Sendo 9y igual a 7x mais
255, a gente vai ter 9, que é multiplicado por x menos 15, ou seja, eu substituir o y igual a 7x mais 255. Multiplica, a gente tem 9x menos 135 igual a 7x mais 255. Depois, 9x está positivo, passa negativo, menos 7x igual a 255 mais 135. 9 menos 7, 2x igual a 390. E 390 dividido por 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter x igual a 195. Agora veja bem, a gente tem a razão no início do show de 9 para 10. Agora veja só, a gente tem a razão no início do show de 7 para 10. Então, se a gente somar, nesse caso, 7x mais 10x, a gente vai ter 17x, que logo vai ser 17 multiplicado por 195. 17 multiplicado por 195, 3.315, que neste caso é a alternativa C dessa questão. Compreendeu? É uma questão que você tem que ter atenção e entender o cálculo, utilizando o macete da constante, para poder conseguir calcular essa situação e, é claro, sempre relacionando as duas situações, no primeiro e no segundo caso, ok? Tanto como foi no início do show, como no final, que são duas situações diferentes. E como saber essa situação diferente? É só você ler o problema que você vai entender que são duas situações diferentes através do exemplo dado. Compreendeu, guerreiro e guerreiro do meu Brasil? Não dorme não, guerreiro, pelo amor de Deus, e vem comigo, vamos embora. Se uma loja repartir entre 3 funcionários a quantia de R$ 2.400 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, eles receberão, respectivamente, as seguintes quantias em reais. Então, se é diretamente proporcional, e sendo K uma constante proporcional, logo a gente tem 3K mais 4K mais 5K igual a 2.400. Somando isso aqui, a gente vai encontrar 12K igual a 2.400. K igual, está multiplicando 12, passa dividindo 12. 24 dividido por 12, 2. Então a constante é 200. Assim a gente pode encontrar os valores. Se você tinha o primeiro 3K, aí você vai ter 3 vezes 200, né, que é 600. Se você tinha 4K, então você tem 4 vezes 200, que é 800. E se por último você tem 5K, você faz 5 vezes 200, né, porque é constante proporcional, que vai ser, neste caso, 1.000. Logo, a alternativa D dessa questão. Mas presta atenção nessa situação. Se você quiser saber se está certo, é só você somar que você vai voltar novamente a 2.400 e vai saber que está correta a sua situação. Entendeu? Muito fácil. Sempre quando tiver questões mais fáceis dessa, né, e ser diretamente proporcional, você pode calcular dessa forma sem problema nenhum. Compreendeu, guerreiro e guerreiro do meu Brasil? Não perde o foco, não. Vem comigo, pelo amor de Deus, vamos embora. As torneiras A, B e C que operam com vazão constante podem, cada uma, encher um reservatório vazio em 60 horas, 48 e 80. Então esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Para encher esse mesmo reservatório vazio, inicialmente abre-se a torneira A por 4 horas. Então, sendo uma constante, a gente tem 1 sobre 60 multiplicado por 4. Ou simplesmente a gente vai ter, neste caso,
4 sobre 60, somado a. Fecha-se a torneira A e abre-se a torneira B por 4 horas. Então, 4 sobre 48. E fecha-se a torneira B e abre. As torneiras A, B e C, que operam com vazão constante, podem cada uma encher um reservatório vazio em 60, 48 e 80. Então, esse é o A, esse é o B e esse é o C em horas, respectivamente. Para encher esse mesmo reservatório, inicialmente abre-se a torneira A por 4 horas e em seguida fecha-se a torneira A e abre-se a torneira B. Então, abriu o A, fechou, depois abre o B, né, por 4 horas. Então, você tem o primeiro do A, 4 sobre 60, depois 4 sobre 48, e abre-se a torneira C até que o reservatório se encha por completo. Então, você tem 60 sobre 80. Considerando o tempo, veja bem, em uma constante 1, porque nós estamos tratando de frações, ele pergunta, de acordo com o processo descrito, o tempo necessário e suficiente para encher o reservatório por completo, né? E sem transbordamento é de 4 dividido por 4, 60 por 4, 15. Dá para eu simplificar. 4 dividido por 4, 48 por 4, 24. Neste caso, 24, não. 12, guerreiro, 12. Logo, você multiplica aqui, ó, 12 vezes 1, que é 12. Chamo de MMC rápido. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 12, mais C sobre 80 igual a 1. Logo, você tem 27 sobre 15 vezes 12. Então, que na verdade você pode multiplicar ali cruzado fazendo um MMC rápido. Então, veja bem, você tem C sobre 80 igual a 1. Dá para simplificar aqui por 3. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 5. Logo, você tem 9 sobre 5 vezes 12, mais C sobre 80, igual a 1. Simplifica aqui, ó, por 3. Aqui vai dar 3 e aqui vai ser 4. Assim, guerreiro e guerreira do meu Brasil, você vai ter 3 sobre 5 vezes 4, 20, mais C sobre 80, igual a 1. Dá para você multiplicar de novo, fazer um MMC rápido. Você tem 80 multiplicado por 3. Veja bem que você tem aqui, que beleza. É mais rápido ainda. Você tem o 20 e o 80. O 80 é divisível por 20. Então, se você tem 80 sendo maior que 20, então o MC vai ser 80. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Logo, você tem, neste caso, 4 vezes 3, 12, mais C, igual a 1 sobre 80. Logo, você vai ter, né? Fiquei sem espaço. C igual 80 vezes 1, 80. O 12 está positivo, ele passa negativo, menos 12. Então, você vai ter C igual 80 menos 12, 68. Por fim, para finalizar, botar aqui, fim, a gente tem 4 mais 4 mais 68, que a gente vai encontrar 76 horas, alternativa B dessa questão. Professor, por que o senhor somou tudo e igualou a 1? Porque você tem frações, então eu chamei constante 1 por conta das frações. Porque se você tem uma fração, você tem um valor inteiro na situação. Ok? Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não. Vem comigo. Um grupo de 50 escoteiros vai acampar durante 28 dias. Eles precisam comprar uma quantidade de açúcar suficiente
para esses dias. E já sabem que a média de consumo por semana para 10 pessoas é de 3.500 gramas de açúcar. Quantos quilogramas de açúcar são necessários para os 28 dias de acampamento desse grupo? Então você tem escoteiros, você tem, neste caso, dias e você tem quilogramas. Aqui está em gramas. Você sabe que um quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, dividindo 3.500 por 1.000, né? Cortando aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, vai ser 3,5. Porque na divisão você sempre anda com a vírgula da direita para a esquerda. Assim, a gente tem 10 escoteiros, 7 dias, que é uma semana, 3,5 quilogramas. Depois de 50, 28, eu quero saber X. No macetão do Tiagão. Eu sei que você aprendeu diferente na escola, mas eu vou te ensinar um macetão. Quanto mais escoteiros eu vou ter mais, ou melhor, eu vou precisar de mais ou menos quilogramas. Vai ser mais quilogramas. Quanto mais dias, mais ou menos quilograma, mais quilogramas. Então, se a seta para cima, 50 sobre 10, 28 sobre 7, 35 décimos, que eu peguei o 3,5 e coloquei aqui. 28 dividido por 7, 4. Corta 0 aqui. A gente vai ter, ó, 5 vezes 4 vezes 35 décimos. Divide aqui por 5, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. 1 vez 4 vezes 35 sobre 2. Divide o 4 por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 multiplicado por 35, 70, que é a alternativa E. Eu utilizo o macete para poder fazer a pessoa conseguir calcular mais rápido. É claro que o modelo que você aprende na escola, né, que você iguala, depois você multiplica cruzado, etc., é bom, mas pelo macete é mais rápido. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não e vem comigo. Todo atleta que tem como rotina o controle do seu índice de massa corporal, IMC. Esse índice, que é apenas um indicador de massa ideal, será conduzido ao realizar-se a divisão da massa em quilograma pelo quadrado da altura em metros. Um atleta possui IMC 25, enquanto um atleta A possui IMC 25, enquanto que um atleta B de outra modalidade de esporte apresenta um IMC 36. Sabendo-se que ambos possuem a mesma massa, a razão entre as alturas do primeiro e o segundo é, então, do atleta A para o atleta B. Se ele quer saber a razão e é o quadrado da altura, então você vai ter, neste caso, 25 sobre 36. A razão entre o primeiro e o segundo, do A para o B. Então, você vai ter HA sobre HB, está ao quadrado, passa como raiz quadrada, 25 sobre 36. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. Então, vai ser 5 sextos, né? Que é a alternativa B dessa questão. Molezinha, né? Facinho, é só você fazer a razão. Compreendeu, entendeu? Não perde o guerreiro, pelo amor de Deus. Desliga esse WhatsApp. Só faz o seguinte, compartilha essa aula nas redes sociais agora, já que você está no WhatsApp ou Facebook, ou está vendo os comentários do vídeo aí, compartilha nas redes sociais. Não esquece de dar aquele like top de linha para ajudar o canal a crescer e convidar mais 5 amigos para nos ajudar aí participando do canal. Não perde o foco não, guerreiro. Pelo amor de Deus, não perde. Um terreno plano é cercado utilizando-se uma cerca com arame farpado. Sabe-se que 3 trabalhadores
conseguem fazer uma cerca de 100 metros de comprimento, contendo 5 fios de arame farpado em 4 dias. Então eu tenho trabalhadores, eu tenho os metros, eu tenho os fios e eu tenho os dias. No primeiro caso, 3 trabalhadores, 100 metros, no caso são 5 fios e 4 dias. De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu-se que seriam utilizados apenas 4 fios de arame. Quantos dias seriam necessários para 6 trabalhadores fizessem uma cerca de 500 metros de comprimento, utilizando-se apenas 4 fios de arame farpados? Seta para cima e vamos calcular. Quanto mais fio preciso de mais ou menos dias? Se o mais aparece na minha boca, seta para cima. Quanto mais metros são necessários, mais ou menos dias? Mais dias porque é mais trabalho. Então, se a palavra mais apareceu na minha boca, seta para cima. Quanto mais trabalhadores é necessário, mais ou menos dia? Com certeza menos dia porque o trabalho vai andar mais rápido. Então, quem tem seta para baixo permanece, quem tem para cima inverte. Aqui é 100 vezes 4/5 vezes 4. Ó, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Corta 0 aqui, ó. Aí fica 1/2 vezes 5 sobre 1 vezes 4 sobre 5 vezes 4. Dá para simplificar esse com esse e esse por esse. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então só sobrou esse 4 e esse 2, porque o restante tudo é 1. 4 vezes 2 igual a 8. E você tem aí a nossa resposta, ok? Então, pelo macete, você consegue calcular mais rápido e muito mais fácil. Não é não, guerreiro? Não perde o foco, não. Pelo amor de Deus, vem comigo. A empresa de bebida Beba Mais possui uma máquina de refrigerante que, quando opera por 4 horas diárias, consegue 9.600 litros no período de 6 dias. Então, você tem horas por dia, você tem litros e você tem dias. 4, 9.600, 6 dias. Determine quantas horas diárias, X aqui, e esta mesma máquina engarrafará 24.000 litros no período de 20 dias, considerando que a máquina tem o mesmo ritmo padrão durante este serviço. Seta para cima, guerreiro, e vamos perguntar. Quanto mais litros é necessário mais ou menos horas por dia? É claro que vai ser mais porque tem que trabalhar mais. E se mais apareceu na minha boca, então seta para cima. Quanto mais dias é necessário mais ou menos horas, ou menos horas por dia? Menos, né? Seta para baixo. Aqui permanece inalterado. Seta para cima, a gente vai ter 24.000 dividido por 9.600 vezes, seta para baixo, 6 sobre 20. Dá para cancelar 2 zeros aqui, ó. E ainda dá para cancelar esse zero com esse, que passando a limpo a gente tem 4 vezes 24 sobre 96 vezes 6 sobre 2. 24 dividido por 24, 1. E 96 dividido por 4, a gente vai encontrar 4. 6 dividido por 2, 3. Passando a limpo, 4 vezes 1 sobre 4 vezes 3 sobre 1, que aqui virou 1. Cancela, cancela. 1 vezes 1 vezes 3, 3, que neste caso é a alternativa A dessa questão. Percebeu que através do macete foi rapidinho que a gente conseguiu calcular essa situação? Então, é muito simples, né? Muito fácil. Não perde foco não e vem comigo. Vamos embora. Em uma indústria metalúrgica,
4 equipamentos operando 8 horas por dia durante 5 dias produzem 4 toneladas de certo produto. O número de dias necessário, então olha só, nós temos equipamentos, a gente tem horas por dia, a gente tem dias e a gente tem a tonelada. São 4 equipamentos, 8 horas por dia, 5 dias produzindo 4 toneladas. O número de dias necessários para produzir 3 toneladas do mesmo produto, então o número de dias, X aqui, por 5 equipamentos no mesmo dia. Então 5 equipamentos operando 6 horas por dia. Então são 3 toneladas do mesmo produto por 5 equipamentos do mesmo tipo operando 6 horas por dia. Seta para cima. E vamos perguntar, quanto mais toneladas é necessário mais ou menos dia? Com certeza, mais dias. Quanto mais horas por dia é necessário mais ou menos dias? Menos dias, porque quando você aumenta a carga de trabalho, o dia diminui. Quanto mais equipamentos, teremos mais ou menos dias? Menos dias. Por quê? Porque é mais equipamento trabalhando e vai produzir o trabalho mais rápido. Então, se tem seta para baixo, permanece. Se tem seta para baixo, permanece. Vezes 5, vezes seta para cima, a gente inverte. Professor, mas o cara X, por que isso não inverte? Porque o X não é alterado, não pode alterar esse, senão vai dar ruim. Só que tem seta para cima que não tem ninguém, X no seu denominador, ou embaixo no caso, né? É que você vai inverter. Dá para simplificar esse com esse. E esse aqui com esse. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Nos sobra aqui, ó, 8 sobre 2. E o 8 dividido por 2, 4. Então é necessário 4 dias. Viu como é que é simples? Viu como é que é fácil? Então basta você fazer essa situação que você consegue desenvolver numa boa. Não esquece também de estar baixando a folhinha de exercício disponível aqui nas descrições do vídeo. Vou colocar para você aqui em cima também um card da parte teórica da matemática do ensino médio para você poder assistir e estar inteirado aí do assunto, ok? Não esquece do like, não esquece de compartilhar com seus amigos este vídeo, ok? Um grande abraço, muito obrigado, tamo junto sempre, guerreiro, e até a próxima videoaula. E não deixa de assistir, tá certo? Valeu? Então tamo junto. Abração e fui. Valeu!